Cada vez mais cenários de alta competitividade desafiam a capacidade de gestão das organizações. Exigem de seus líderes novas competências e técnicas comportamentais necessárias para a sustentabilidade de suas operações. Quem está conosco para falar sobre o assunto é a especialista sobre o tema, Patrícia Weber, professora do Departamento de Administração da Universidade Federal, aqui do Rio Grande do Norte. Professora, é uma satisfação recebê-la aqui no nosso programa Justiça e Trabalho para conversarmos sobre um tema tão interessante, seja para as organizações, seja para o mercado de trabalho. Obrigada, a satisfação é minha em estar aqui no programa para falar sobre o tema. Muito bem. Professora Patrícia, como a gente analisar historicamente essa questão do desenvolvimento gerencial, né? Bom, inicialmente vem com a administração científica. À medida que as organizações se tornaram mais complexas, se passou a ter aquele profissional que ficasse responsável para gerenciar os recursos produtivos daquela organização. E surgiu a função do gerente, associada à capacidade produtiva, e a profissionalização dessa função. É quando começou a se verificar que existiam funções de natureza técnica e funções de natureza gerenciais, que iria cuidar da eficácia e da eficiência daquela determinada unidade produtiva. Ou seja, a partir daí surgiu essa necessidade de se desenvolver a figura do gerente, ou seja, e dessa figura ter um desenvolvimento dentro da empresa que possibilitasse a ela, né, a desenvolver todas, digamos assim, as facetas digamos, do mundo empresarial ali. Exatamente, de consolidar os seus objetivos enquanto organização com e através das pessoas. Logicamente que a visão do trabalho gerencial mudou ao longo do tempo, né? Quando se tinha um ambiente externo estável, a preocupação era muito mais com o ambiente interno da organização. E com os desafios que vêm surgindo, com a complexidade do ambiente externo à organização, então a função do gerente passou a ser mais importante por lidar com as inovações e com as rápidas mudanças que vêm sendo propiciadas pelo ambiente onde as organizações estão inseridas. Pois não. E como trabalhar ou criar uma visão qualificada de gestão dentro das organizações, né? Então, cada vez mais as organizações vêm investindo no desenvolvimento de competências gerenciais. As competências nós classificamos como conhecimento, atitudes e habilidades dos gerentes em colocar em situações práticas os conceitos relacionados à gerência. Isso, e como é que o que se pode comentar sobre esses conceitos, principalmente os de liderança dentro das empresas, né? Dentro das organizações, né? Bom, inicialmente se deve ter em mente que gerenciar não é a mesma coisa de liderar. Entretanto, a liderança é uma das atividades da gerência, dentre outras atividades que o gerente desenvolve. Então, existe essa associação. E, basicamente, o gerente, através de uma de suas funções, que é a liderança, vai estimular a motivação e a capacidade dos liderados de desenvolverem os seus trabalhos. Esse seria, na verdade, o papel fundamental do gestor, ou seja, de criar motivação, ou seja, de junto aos seus liderados, desenvolver, digamos, possibilidade de que eles se empenhem, se motivem mais para o trabalho. Seria, exatamente. O gestor, as suas atividades passam a ser realizadas através das pessoas, através do empenho e da capacidade produtiva daquela equipe de trabalho. Quais são as principais características? Se a gente pudesse enumerar, ou seja, quais as principais características do perfil gerencial, né? Basicamente, assim, os gerentes têm atividades complexas de diversos papéis que eles precisam desempenhar nas organizações. Então, existem os papéis interpessoais, são papéis mais ligados à liderança e os papéis ligados a redes de contato.
os papéis de representar aquela equipe de trabalho, né? Então, porta-voz da equipe de trabalho, e os papéis de mudanças, de negociação, de lidar com os recursos organizacionais. Então, são diversos enfoques que se pode dar à atividade gerencial. Pois não. Então, na verdade, o gerente de determinado, ou seja, o papel gerencial dentro de uma determinada empresa é o elo entre a alta direção da empresa e o espaço corporativo, né, dos funcionários, dos servidores, dos colaboradores. O gerente ele vai atuar, né, desempenhando, traduzindo as políticas e os objetivos organizacionais para a sua equipe de trabalho. E, em contrapartida, os anseios e as expectativas dos funcionários para a alta administração. Esse seria o conceito mais moderno do gerente, do gestor? Poderíamos dizer que seria o conceito mais moderno de gestão, né? Pois bem, Patrícia, nós vamos, professora, precisar fazer um breve intervalo e dentro de instantes nós voltamos com Justiça e Trabalho.